Quem sentiu a presença do Senhor? Quem conseguiu render a adoração a Ele? Agora vamos receber dele um pouquinho, amém? Amém, coisa boa. Pode colocar aí Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. Pastor Paulinho ainda está enfermo. Orem por ele. Ele é carente das orações. Mas ele me disse hoje que eu precisaria estar aqui hoje. Ou foi ontem? Olha eu errado aqui, mentindo. Obrigado, Catarina. Quem está cansado, levanta a mão. Isso aí, vocês estão... Eita. Vocês estão ligados, né? Capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Se você não trouxe sua Bíblia, só olhar para o telão. Se você não enxerga, só escutar. Falando com Deus, perguntando acerca sobre o que Ele queria falar para a igreja hoje, para vocês e para mim também, porque, não se engane, a primeira lapada que recebe é quem escreve a mensagem que Deus manda. E a primeira lapadinha que recebeu foi eu. Aí eu só quero compartilhar um pouco da pizza que eu levei. Amém? Vocês são meus irmãos, os irmãos têm que... Quando minha mãe, ela tem um costume sério de bater em quem viesse pela frente. Tipo assim, se um filho fizesse raiva, se o outro estivesse do lado, apanhava os dois. Então a pizza lá em casa sempre foi compartilhada. E isso é uma cultura que eu estou levando pro resto da minha vida. Eu apanho um pouquinho e distribuo a pizza para vocês também, amém? Ninguém gosta de apanhar não, né? Então vamos lá. Lucas capítulo 6, verso 46. É um texto muito conhecido. Todo mundo conhece isso aqui. Eu espero. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Repita comigo, os alicerces na rocha. Isso aí, tá a galera ligada, medonha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem... Tá ruim aí a enxergar atrás? Dá para ver? Então vamos lá, estava bem... Isso aí. Mas, preste atenção. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, ou sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Curva sua cabeça. Vamos falar com Deus. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por esses momentos em que passamos na tua presença. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito e o teu poder não tenha cessado e que ele continue a inundar os nossos corações constantemente, Deus. Meu Pai, que o Senhor prepare os nossos corações, que eles sejam abertos para absorver o que vem de Ti, Senhor, e que venhamos a praticar, Pai, que venhamos ser semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha, mas que não venhamos, Senhor, só ficar no campo das ideias, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Pode iniciar aí, meu tecladista. Ajudar aqui, né, rapaz? Como é que cria um ambiente? Isso aí. Vou deixar assim. Ah, como fica bonito, tá vendo? A situação é outra, tem que estar ligado, Vitor. Cara, Jesus, ele foi, sem sombra de dúvidas, o maior contador de histórias que existiu. Ele é, né? Foi, mas enquanto ele estava na terra, né? Mas ele é o maior contador de histórias que existiu. E se a gente começar a ver sobre a história de Jesus nos evangelhos, a maneira qual ele passava os ensinamentos e as lições
eram sempre através de parábolas. E o que é uma parábola se não for uma historinha que ele utiliza para trazer uma lição profunda? E essa história a qual nós lemos nada mais é do que uma parábola. E nessa situação, no contexto em questão que Jesus estava, ele estava encerrando o Sermão do Monte. Quem aqui conhece o Sermão do Monte? Famosão, né? Se não conhece, precisa conhecer. É só pegar o texto e voltar um pouquinho antes que você vai começar a entender sobre o que é o Sermão do Monte. O pastor já trouxe várias mensagens, na verdade ele trouxe uma série de mensagens baseadas somente no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o guia espiritual do crente. Que Jesus, ele senta ali próximo ao mar da Galileia, em um monte, e uma multidão começa a ouvir. Ele começa a passar lições profundas que constituem uma comunidade que tem uma cultura cristã. Então, nós estamos nesse contexto. Jesus, ele acabou de dar o Sermão do Monte e ele, para ninguém sair filezinho demais, né, ele tem que dar aquele puxa-arranco de orelha. Então imagina Jesus, ele está lá passando lições, passando verdades profundas, e no final ele olha para vocês e diz assim: olha, uma metade dessa galera aqui é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha. Eles vão escutar, vão aprender e vão praticar. Vai vir um vento, a tempestade e nada vai abalar, porque eles praticam o que entenderam. E já essa outra metade aqui é aquele que constrói, é semelhante àquele que constrói a casa sobre a areia, sem alicerce, sem base nenhuma. Vai vir qualquer coisinha e vai abalar e vai destruir tudo. Então, se eu fosse você, eu começava a me levantar e vir para esse lado da igreja. Não? Amém? Fica do lado que pratica. Fica do lado que escuta e pratica realmente o que Deus quis passar. Cara, mas eu acho essa história muito fantástica, porque ela tem a ver com construção. E eu acho que todo mundo sabe aqui que eu sou engenheiro civil. E de construção eu entendo, é empeleiteiro que chama, né? É empreiteiro, chama empeleiteiro, é pior ainda. Mas de construção eu entendo um pouco. E quando Jesus, Jesus ele era carpinteiro, criado em família de carpintaria, mas o autor do universo, ele tem todo o conhecimento do mundo. E o cara era fantástico no ramo da construção também. Quando ele começa a falar ele fala sobre orçamento na Bíblia, que é um dos ramos da engenharia civil. Em Lucas capítulo 14, ele começa a dizer: olhe, quem é o homem que vai construir uma torre e não se senta para fazer as contas, aí ele faz o alicerce e o dinheiro acaba. Ele só vai passar vergonha. Basicamente foi o que Jesus falou. Então, Jesus entendia de orçamento da construção civil. Quando ele fala que ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, que dá um embasamento para toda a construção, ele entendia bastante de construção. E eu sou muito mais fã dele por isso. Porque como a gente vai entendendo de construção, e sabendo que Jesus ele também entende de construção, o nosso santo bateu. E cara, hoje eu vou explanar aqui o que foi o meu TCC na faculdade. Vamos aprender uma aula sobre fundações profundas. Vocês vão sair aqui formados em fundações profundas. Amém? Amém. Quer aprender engenharia? Vamos embora, né? É o jeito, ele falou. Ele gosta muito da área. Então, cara, vamos tentar absorver. Vamos tentar não, né? Deus, ele trouxe lições a partir dessa parábola. E ele falou bastante ao meu coração sobre alguns aspectos, sobre algumas lições que ele deixou nessa parábola e que me revelou. E vamos embora junto nessa aula de engenharia. Cara, deixa eu beber água aqui. A primeira lição que Jesus ele já começa dando um tapa na cara da sociedade aqui. Coloca aí, Lucas, o primeiro versículo, 46, que eu li, Lucas 6, 46. A primeira lição que Jesus nos deixa é que o conhecimento não vale de nada quando não é praticado. O conhecimento de nada serve quando ele não é posto em prática. 46, meu amigo. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu
Aquela multidão tinha acabado de ouvir o Sermão do Monte. Tinha acabado de ouvir lições celestiais, verdades profundas. E Jesus diz para essa galera: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? E cara, Jesus está dizendo aqui o seguinte: o que muda uma vida, o que faz a sua vida ser transformada, não é o conhecimento que você tem, mas é aquilo que você pratica, é como você age. Todos no contexto daquela mensagem, dessa parábola, eles ouviram, eles tinham conhecimento. Mas o que vai definir realmente se haverá uma mudança de vida, se haverá uma transformação, é o que ele vai fazer após absorver todo o conhecimento. Cara, Jesus tinha acabado de apresentar verdades, como nós lemos o texto, para vivermos uma vida solidificada, uma vida sólida, uma vida fundamentada na rocha que é Cristo. Mas sabia que muitos não iriam praticar o que ele tinha ensinado. Como conhecedor de tudo e onisciente, ele já sabia que uma parte da galera não ia praticar. E uma coisa interessante, todos eles absorveram o conhecimento, sim ou não? Todos ouviram o que Jesus falou, sim ou não? Mas ele já tinha dito que uma parte ia fazer e outra não ia fazer. Porque os que iriam fazer era semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. O que não iria fazer o que ele ensinou, como o que construiu a casa sobre a areia. Mas vamos reparar um pouco bem no texto. As circunstâncias advindas sobre a casa só aconteceram nas que construiu, do cara que construiu a casa sobre a rocha, ou aconteceram nas duas? Nas duas. Vou tentar traduzir para vocês. Tanto o vento como a tempestade, ele vai atingir os dois tipos de casa. Quem pratica também vai sofrer as mesmas torrentes que quem não pratica. Isso é uma lição que, cara, às vezes nós temos uma ideia errada do que é o Evangelho. Nós achamos, porque temos um relacionamento com Deus, que nada de ruim vai acontecer. E cara, isso é balela, vai acontecer sim. E às vezes, vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. Mas o que é interessante é que Jesus vai definir o seguinte: olha, as tempestades, os ventos, as torrentes vão acontecer se você praticar o que eu mando ou não, vai acontecer. Mas só vai ficar de pé aquele que pratica. Só vai permanecer de pé aquele que é firmado sobre a rocha. Aquele que cavou profunda vala e encontrou a sustentabilidade, a sustentação em Cristo. E cara, além de engenheiro, eu sou um exímio jogador de vôlei. Não riam. Ajuda não, pô. Tem um racha aí, um racha de vôlei, que eu jogo com uma galera que é do mundo, uma galera que perdida. Eu estou orando por eles todos os dias. Nenhum presta. Olha, não riram, para não se entregarem, né? E cara, vejam só. Primeiro dia de vôlei, eu não sabia que eu era tão ruim. Eu não sabia. Mas quem não sabe de alguma coisa vai procurar o quê? Aprender. Isso é uma máquina. Vai procurar aprender. Meu irmão, o que é de vídeo de vôlei que eu comecei a ver, vocês não sabem. Meu irmão, tem aqueles vídeos POV, que é o cara que coloca uma câmera assim e começa a ele mesmo mostrar como faz a parada. Olha, era meio-dia, eu almoçando e a Amanda em casa. Pra onde vai o doido? Mangando. Oxe, mas eu queria aprender. Certo? E cara, passei a semana todinha, depois de um jogo frustrado, depois de um jogo ruim, eu digo, eu vou esfregar na cara desses mundanos que eu sou bom. Que a galera lá mangou, eles eram do mundo mesmo. Tudo em ruim, tudo não era pré. Tô brincando, irmãos. E cara, eu comecei a ver os vídeos, passei a semana todinha, comprei uma bola, mas dentro de casa não dava para jogar. E começava treinando assim, pá, simulando. E ficava montando as estratégias na minha mente. Então, quando os caras vinham aqui, eu vou pá e tal. Isso a semana todinha. Quando deu o dia do vôlei,
Eu já cheguei, ó. Jogadorzão, né? Estrela. Como sempre fui o último a ser escolhido. Mas é porque eles não sabiam que eu tinha treinado. E para a surpresa de todos, eu fiz um jogo ruim de novo. Porque tudo que eu estava vendo estava no campo das ideias. Não teve prática. Vocês conseguem entender? Eu sabia de tudo. Estava tudo aqui, ó. Mas eu não tinha praticado. Eu passei a semana toda aprendendo. E no dia de praticar, fui aprendendo. Irmão, não é só obter o conhecimento, é praticá-lo. Vocês conseguem entender? Embora Abel tenha visto vários vídeos de vôlei, passou a semana todinha comendo vôlei, mastigando vôlei, com a bola assim, na garagem de casa, pá, batendo. Chegou lá, não fez nada, porque não praticou. E a prática só vem no jogo. Mas agora eu mudei de vida, porque eu convidei Mateus, e eu não sou mais o último a ser chamado. Mateus é. Cara, não é só ter o conhecimento na mente, é pô-lo em prática, é aplicá-lo. O conhecimento sem aplicação de nada serve. E cara, a aplicação ela é fantástica porque ela está no campo da ação, enquanto o conhecimento está no campo das ideias. Boas ideias sem execução de nada servem. Tem uma coisa que Paulinho, que ele nos ensinou aqui, eu não sei, né? Mas eles falam muito, isso é o pessoal da mídia. Ele diz assim: é melhor o feito mais ou menos do que o muito bom não feito. Não é o mal feito, né? Porque a galera da mídia não tem nada feito. Mas eles falam assim: é melhor que a coisa seja feita, mesmo que não tenha sido perfeita, do que a coisa planejada, perfeita, não ter sido executada. Vocês conseguem entender? Não é só obter o conhecimento teórico, é praticar. Não é estar com as estratégias prontas. Não é só isso, é aplicá-la. Não é ter as jogadas prontas na cabeça sem ter a aplicação lá. Cara, uma coisa que Jesus nos ensina forte nesse texto é que chega de teorizar uma vida com Deus. Devemos ter uma vida com Deus. Chega de saber que devemos orar. Nós devemos orar. Chega de saber que nós devemos ter e precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Chega de só saber. Nós devemos ter. Nós devemos viver. Nós devemos viver em oração constantemente. Chega de planejar. Olha, eu vou chegar e vou fazer assim. Pá. Não, vai. Faça. Enquanto as suas ideias boas estiverem só nos campos das ideias, de nada elas servem. De nada elas servem. Coloca o verso 47. A segunda lição que Jesus me passa, ou que Ele me traz à memória, que é algo que eu sei bastante, é que uma fundação profunda, ela não é aparente. Uma fundação profunda, ninguém vê. Eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pode passar. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. É semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Cavou fundo. Jesus ele está dizendo o seguinte, cara. Uma casa bem alicerçada, uma casa com uma boa fundação, ela dá resistência à casa. Uma casa que é bem alicerçada, que tem uma fundação estável, ela é uma casa resistente, ela é uma casa boa. E cara,
não sei quem estava aqui quinta-feira. Quem veio quinta-feira? Isso aí, ó, galera. Eu não vou dizer não, para quem não veio ficar com inveja. Vai ficar assim. Vou dizer aqui. Seguinte, quinta-feira eu contei aqui um pouco do meu testemunho sobre que quando eu tinha acabado um trabalho, eu estava sem trabalho e pedindo a Deus e tal. Aí do nada começou um grupo de advogados ligou para mim para eu preparar uma série de laudos técnicos sobre patologias ou defeitos em construções. Casas da Caixa. É igual a defeito, né? Quem tem sabe. É boa. Mas, basicamente, eu digo assim, 90% das causas de surgirem defeitos em construções é a fundação. É a fundação. Porque quando a fundação ela é mal executada, o peso da casa faz com que ela afunde um pouquinho. Toda construção é pesada. O que acontece? Tem aqueles prédios gigantescos, né? Você vê, quanto mais alto é o prédio, mais profunda é a fundação. Por quê? Aquele que constrói, ele tem que procurar no solo uma parte bem resistente. Ele tem que achar um tipo de solo bem resistente. Jesus aqui coloca como rocha. Aqui na cidade nós conhecemos a nossa rocha, a nossa parte de solo resistente, a gente conhece como pissarro, que é a mudança de rocha. É quando o solo está deixando de sair do estado arenoso ou solo granular e começa a virar rocha mãe. Aí dessa transição temos o pissarro, que é a mudança de solo para rocha. E ali é uma base boa para a gente apoiar toda a nossa fundação. Beleza? Então, com essa aula de fundação, vocês vão virar ótimos empreiteiros. Vocês estiverem construindo sua casa, pergunte lá ao pedreiro, o mestre de obra, aonde é que ele está alocando a sua fundação. Porque se ela for rasa, meu amigo, a sua casa vai torar todinha. Quem tem alguma fissura dentro de casa, algum rachão, parede rachada, tem ou já viram? Sim, sim. Muito possível problema de fundação. O próprio peso da casa começa a afundar aos pouquinhos, fica quase que imperceptível. A fundação mal executada é vista nas paredes rachadas. E cara, a fundação, muita gente não investe nela porque ela fica ninguém vê. Depois que está prontinho, aquela casinha ali, é linda. Mas depois de um tempo você vai começar a ver os problemas surgirem. A fundação rasa provoca fissuras, provoca rachaduras. Uma fundação profunda, ela não é aparente, mas é muito fácil perceber quando não existe uma. Vocês conseguiram entender? Ninguém consegue ver uma fundação profunda, ela não é visível, mas é muito fácil perceber quando ela não está lá. Quando você vê a casinha muito rachada, um pouco torta, você vai saber, falta fundação. É muito difícil explicar como é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas é muito fácil perceber quando ela não tem. Pessoas que têm uma base superficial, os problemas delas são visíveis. As feridas são expostas. As fissuras que surgem no caráter, na conduta, são expostas por conta da superficialidade da base. E Jesus aqui está nos convidando a alicerçarmos a nossa casa, a nossa vida nele. Jesus está nos convidando a termos um relacionamento profundo. Cara, fundamentos superficiais resultam em casas caídas. Fundações superficiais resultam em casas deterioradas. Uma vida espiritual superficial resultam em crentes desviados.
Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas estão mais preocupadas com a apresentação, com isso aqui. As pessoas estão preocupadas como elas vão se portar na frente dos outros. Aqueles caras que constroem a casa e não fazem a fundação bem feita, eles estão preocupados se ela vai ficar bonitinha. E se ela está bonitinha, não tem problema. Ninguém está vendo a fundação. Mas depois vai começar a aparentar. Aquela maquiagem superficial, ela cai por terra. E as verdadeiras fissuras, feridas, elas começam a surgir. Aparentar ter uma vida santa é mais buscado do que realmente ter uma vida santa. Infelizmente. Infelizmente. Tem um ditado popular que diz: costume de casa vai a. Costume de casa vai a. O que você faz no seu devocional reflete na sua vida espiritual externa. Como é você dentro do seu quarto? Isso uma hora ou outra acaba refletindo como é você na sociedade, na faculdade, no trabalho, na igreja. Quinta-feira também eu contei um pouquinho da história de Elias, de quando ele começa a lutar contra, que ele faz um desafio aos profetas de Baal. E cara, Elias ele faz uma oraçãozinha de 30 segundos. E fogo do céu cai, consome todo o altar que estava embebido de água. E ele suga, consome a lenha para uma manifestação de Deus. Em 30 segundos, Elias faz uma oração e esse milagre acontece. Mas sabe o que é que as pessoas esquecem? É das horas que Elias gastou edificando o altar. É das horas que Elias gastou organizando o altar. Não é essa apresentação aqui que define o ministério de louvor. Sabe o que é que vai definir o ministério de louvor? É as horas que eles passam estudando. É as horas que eles passam orando para Deus direcioná-los. É as horas que eles passam aqui no domingo ensaiando para apresentar a Deus durante 40 minutos um perfeito louvor. Sabe o que é que vai definir se o rapazinho, a mocinha é da mídia? Não ela está aqui com o celular apontando aqui para os outros, não. Não é o menino que está passando o slide aqui, não. É quando ele pega as 200 fotos que ele tirou durante o culto, chega na casa dele, começa a analisar foto por foto. Depois que ele selecionou, ele vai começar agora a editar para postar. É 1h30 de vídeo que eles fazem aqui, para chegar em casa, analisar 1h30, pegar um corte de 30 segundos, editar e postar. Não é os 30 segundos que apareceram, é todo o processo que vem antes. Muitas pessoas olham para pessoas que são bem-sucedidas e dizem: fulano é rico demais, não tem quebra-cabeça com nada e tal. Não sabem o quanto ela ralou para chegar lá. Pessoas que olham essa igreja aqui e dizem: é bonita demais, é muito fácil estar num ambiente desse. Não sabem o sofrimento que foi para chegar até aqui. Pessoas que olham: eu queria estar pregando aqui e tal, no lugar de Ábio. Se Ábio consegue, quem é que não consegue? É aquele ditado, né? Se Deus usa uma jumenta, quanto mais eu, né? Mas o problema não é os 40 minutos que eu passo aqui. A questão não é essa. A questão é o tempo que eu passo pedindo orientação a Deus, preparando a mensagem, me debruçando sobre a Bíblia, pegando livros de auxílio, mandando alguém consultar para ver se está bom. Essa é a questão. Não é aparentar ter, é ter uma vida espiritual. E o processo dessa vida espiritual, cara, é um caminho doloroso. E sabe de uma coisa? Deus, Ele não anda por atalhos. Deus, Ele anda por caminhos. Deus, Ele traça caminhos. É necessário seguir o processo. É necessário escavar. E cara, o ato de escavar, ele é sofredor. Ele é sofredor. Quanto maior é a estrutura, mais profundo tem que cavar. E eu tenho uma luta diária com os clientes por conta disso. Porque eles não entendem que a fundação é necessária. Mas vai ficar escondido, Ábio. Eu digo: mas se eu não fizer, cara, vai cair tudo que você fez. Essa é a questão. Uma fundação profunda, ela é essencial. Um conhecimento profundo, ele é essencial. Não adianta pular etapas. Se você pular a etapa da fundação,
a sua casa vai cair. Se você pular etapas no seu ministério, ele não vai ser duradouro. Se você pular etapas no processo da sua vida, a sua vida vai ser rasa, não vai se estender. Quem aqui fez faculdade ou faz? Faz, né? Raíssa fez faculdade de pedagogia. Raíssa, se tu tivesse pulado essa etapa e só fosse lá para o diploma, tu tinha como ser uma pedagoga sem passar o processo de estudo? Por quê? Como é que ela vai absorver o conhecimento para exercer? Não tem como pular essas etapas. Não tem como pular etapas. Deus, ele não traça caminhos em atalhos. Deus, ele não usa atalhos. Ele usa caminhos. E talvez você tenha tentado ir por um atalho, mas hoje Deus está te puxando de volta ao caminho. A terceira lição que o texto me ensina, que é a mais fantástica, é que só uma fundação profunda suporta grandes obras. Só uma fundação profunda suporta grandes obras. Coloca aí, por favor, Mateus capítulo 25, do verso 25. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, não? Tá bom? Está escrito lá, quase a mesma coisa, através de óticas diferentes. O mesmo texto, narrado por Mateus. Mateus capítulo 7, verso 25. Não, filho. Verso 7. Capítulo 7, versículo 25. Mateus 7, 25. Isso. Vejam só como Mateus fala. Lucas narrou como uma torrente, certo? Mateus, ele já define, ele já separa. Ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Esses três fenômenos atingem as casas. Lembre-se, só uma fundação profunda suporta grandes obras. No nosso contexto, nós vivemos numa terra seca, né? Então, chuva, rios, é sinal de bênção, né? Sinal de fartura. Eu até tinha um ditado, meu pai era feirante, e ele dizia o seguinte: esse ano vai ser de chuva, as feiras vão ser boas. E realmente acontecia, que quando chovia, as feiras eram boas, porque a galera que vivia da agricultura comprava ele. Então, chuva pode ser entendido como sinal de bênção. Cara, até para a gente ser abençoado, devemos ter condições de administrar o que Ele vai nos dar. Até para sermos abençoados, necessitamos ter uma base profunda. Porque se quando vier a bênção, a chuva, se vier sobre nós, a casa vai, se não tivermos uma base profunda. Quem aqui conhece pessoas que ficaram bem-sucedidas e saíram da igreja? Quem conhece? Que conhece pessoas que começou a dar bem no trabalho e ela sumiu? Quem conhece aqui pessoas que choravam na igreja, vinham para cá e Deus, me ajuda. E quando Deus ajudou, bateu asas e voou. Quem conhece? Você conhece, né? Até para recebermos bênçãos, é necessário uma fundação profunda. É necessário uma vida profunda com Deus. Porque senão a bênção vai se tornar maldição. Uma vida longe de Deus é uma vida maldita. Sim ou não? Pessoas são abençoadas e logo saem da presença de Deus. Quando vem a chuva, quando vem os rios, só coisa boa. Fui, que era isso que eu queria. Pessoas rasas, pessoas superficiais. Da mesma maneira, pessoas sem fundamento se abalam por qualquer vento. E quem já foi da bleia aqui, meu amigo, quando a irmãzinha do coque dizia: Deus vai mandar um vento na tua vida,
Eu segurava logo os bolsos. Eita, não deixa meu dinheiro voar não. Quando vinha sinal que vai levar tudo. Desgraça vai acontecer. Pessoas que não têm uma fundação profunda, com qualquer dificuldade se abalam. Com qualquer problema não vem solução. Com qualquer montanha que aparece, ou muro, monte pequenininho, já vê algo impossível. Pessoas que não têm a sua vida fundamentadas em Cristo, se abalam por qualquer coisa. É motivo de morte. Quem conhece alguém aqui também que estava bem demais e começou a passar por algum problema e largou a igreja? Está vendo? Pessoas com vidas superficiais não permanecem. Caem e é grande a ruína daquela casa. Pessoas que passam por provas achando que o evangelho vai dar tudo o que ela precisa e quer. Eu vou ser crente porque eu estou passando por um problema e Deus agora vai me ajudar. Ele vai te ajudar, cara, mas no tempo dele. E se ele não quiser te ajudar, é a vontade dele. Se ele quiser fazer coisas grandes na tua vida, a vontade dele. Se ele não quiser, é a vontade dele. Eis essa questão. Não importa se vai vir a bonança, não importa se vai vir a bênção, não importa se vai vir a dificuldade. Devemos ter as nossas vidas fundamentadas na rocha que é Cristo. Porque qualquer coisa que sobrevier sobre nós não nos abalará. Grandes obras precisam de fundações profundas para suportar tanto as coisas boas como as coisas ruins. Pessoas grandes possuem uma vida alicerçada. Ministérios grandes têm por trás um quarto de oração. Pessoas bem-sucedidas têm por trás uma vida de amor ao próximo. Pessoas abençoadas têm por trás dela uma vida em constante amor ao próximo, uma vida generosa. Deus, Ele não vai enviar algo grande para você que você não consiga suportar. Às vezes eu sou chamado para avaliar construções. Às vezes eu sou chamado para avaliar construções e a pessoa pergunta: olha, eu quero tirar o telhado aqui, bater uma laje e subir o outro andar em cima. Posso? Eu digo: você pode tudo. Agora eu vou avaliar para ver se vai aguentar. Aí quando eu avalio e vejo que não aguenta porque não tem base, não tem estrutura, a pessoa: mas rapaz, diga, construir sem estrutura, sem base, dá nisso. Não suporta coisas grandes. Se você tem uma vida pequena, se você tem uma vida medíocre, comece a fundamentar a tua vida sobre Cristo, porque Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Isso aqui serve para mim também. Ara, sabe por que Deus não vai fazer obras grandes nas nossas vidas sem termos uma base para isso? Sabe por quê? Diga: não, eu quero saber. Agora eu conto. Porque quanto mais alta é a obra, mais ela é vista. Você não pensa que obras grandes o vento não atinge, não? Você pensa que obras grandes o povo não vai falar, não? Meu irmão, obra grande também leva pedrada. Obra grande, o vento bate, meu amigo, mais forte do que bate numa obra pequena. Aqueles edifícios gigantescos, ele tem que ser dimensionado para suportar os ventos que atingem ele, senão ele tomba. A base tem que ser bem feita. A chuva vai bater.
o vento vai soprar. Mas se você estiver alicerçado em Cristo, você não vai ser abalado. Isso é a máxima da mensagem dele. Vai ser a máxima da mensagem dele. Porque quanto maior a obra é, mais visível ela é. Mais pessoas vão apontar o dedo. Mais pessoas vão falar. Fundamente a sua vida em Cristo. Porque grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes. Não importa a área. É financeira, é física, está precisando de uma cura, é material, é espiritual, que é o que importa. Fundamente sua vida em Cristo. Porque sem uma fundação profunda, você vai cair muito rápido. Cara, Jesus, ele tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. Pode ficar de pé, eu estou encerrando. Chega para cá, Eltinho. Jesus, ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Mas você precisa ter uma base profunda para suportar. Quer um grande ministério? Quer um grande empreendimento? Quer ser bem sucedido no teu trabalho? Quer ter algo grande em torno de você? Você precisa ter uma base. Porque sem a base você não vai suportar nada. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Quanto mais alto é a obra, quanto maior é a obra, mais profunda tem que ser a vida. Obras imensas necessitam de fundações profundas. E cara, eu vou te pedir o seguinte: não dificulte a ação do Espírito Santo sobre sua vida. Não dificulte. Sabe por quê? Porque a todo instante Ele quer realizar grandes obras em nós e através de nós. Em todo momento Ele está nos convidando a realizarmos coisas grandiosas, mas não temos base. As nossas fundações são rasas, por isso que não acontecem as coisas. Por isso que não acontecem. Se Deus te der muito dinheiro, você vai sair da presença dEle. Se Deus começar a te abençoar com os dons de profecia, você vai se envaidecer e vai cair logo. É necessário uma vida profunda. É necessário uma vida profunda. E uma fundação profunda, ela não é visível. É o que você faz escondido para ninguém ver. Costume de casa, vai à praça. Como é que está o teu quarto de oração? Como é que estão os teus estudos? Como é que está a tua vida familiar? Como é que está o teu respeito em relação ao teu pai, à tua mãe, aos teus irmãos, à tua esposa, teu esposo? Como é que está a tua vida quando você está sozinho em casa? Não é os 30 segundos que eu passo aqui. É o tempo que eu levo edificando o altar. É o tempo que eu levo edificando o altar para a presença do Senhor. Você quer ter uma vida grande? Você quer realizar coisas grandes? Fundamenta a tua vida em Cristo. Ele é a base de tudo. Ele é a rocha que suporta as nossas ansiedades. Ele é a rocha que suporta as nossas dores. Ele carrega sobre si o nosso fardo. Ele manda, Ele diz: olha, lancem sobre mim, lancem sobre mim. Vivam uma vida baseada em mim, porque eu vou fazer coisas grandes em você e através de você. Agora é necessário um relacionamento profundo com Ele. Chega de uma vida rasa. Chega de só momentos aqui. Ele quer te encontrar no teu quarto. Ele quer te encontrar na tua casa também. Ele quer que você viva uma vida com Ele longe dessas paredes também. Não é só aqui. Ele quer mais profundo. Ele quer que você mergulhe mais fundo. Ele quer que você doa o processo. Ele quer que o processo seja custoso, porque o processo da elaboração de uma fundação profunda, ele não acontece rápido, custa tempo. É necessário seguir um caminho, mas é preciso
Para chegarmos mais fundo na presença do Senhor, é necessário uma vida alicerçada nele. E se você quiser, começa a dizer, a pedir a Ele: Deus, a partir de hoje eu quero viver uma vida profunda contigo. A partir de hoje eu quero viver realmente um relacionamento contigo. Não é só aqui, eu quero viver um relacionamento contigo na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade. Deus, eu quero que o meu rosto resplandeça a tua presença. E a partir de hoje isso vai ser diferente. Canta isso. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Se você hoje ama a presença dele, canta: Pai. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Seguro. Eu seguro em tuas. Confio em ti. Confio em ti. Só os que querem mais fundo cantam. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. É onde Ele quer te encontrar. Teus pés me rendo. Uma fundação profunda, ela não é visível. Não é o que você aparenta, é o que você é. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Se você entendeu o que Deus quis falar para você agora, se você entendeu o chamado que Deus está fazendo para você agora, eu quero que você levante suas mãos. Eu quero que você levante suas mãos. Agora, quem entendeu, eu quero que você seja intencional agora e diga: eu quero ir mais fundo. Chega de uma vida rasa. Chega de uma vida que só aparenta ser. Eu quero realmente viver as coisas que o Senhor tem preparado para mim. Então, começa a glorificar o nome dEle e a pedir, e a pedir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. É isso, Tudo que eu mais quero é te ver. É isso. Me envolva com tua glória e poder. Chega de uma vida Tua rasa. majestade Chega de uma vida é longe. real. Chega de uma vida Tua superficial. voz É isso tudo. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver.
me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Ó Deus, aqui está a tua igreja, Pai. A tua igreja insatisfeita com a vida superficial. Aqui está a tua igreja que reconhece a pobreza e reconhece que é completamente dependente de ti, Senhor. E estamos aqui, Deus, te pedindo misericórdia, te pedindo perdão se até hoje não estávamos cavando alicerces profundos em ti. Deus, nós estamos dizendo aqui que a partir de hoje nós iremos ter um relacionamento profundo contigo, que a partir de hoje nós iremos ir mais fundo em ti, nós iremos ir mais profundo em te conhecer e em te praticar, Deus. Nós iremos ir mais fundo. Chega de uma vida rasa, chega de relacionamentos superficiais, chega de uma ousadia rasa, chega de uma vida longe de ti, Pai. Nós estamos aqui dizendo que te queremos acima de tudo, acima de todos. Estamos renovando os nossos votos contigo hoje e estamos aqui afirmando: nós queremos que o Senhor realize grandes obras em nós e através de nós. Então, Deus, prepara o nosso caminho. Prepara o nosso caminho para que possamos cavar alicerces profundos em Ti, para que a nossa vida espiritual seja enraizada em Ti. E só aqueles que entenderam, aplaudam ao nome do Senhor. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aplaude mais uma vez o nome do Senhor. Só aquele que recebeu de Deus